Pode se assentar, igreja. Estamos em Andradas. Eu aprendi a andar no vento, né? A gente chega a um tempo da nossa vida que algumas coisas vão perdendo valor. É incrível isso. Aquilo que a gente dava valor na nossa infância não tem mais. Aquilo que a gente dava valor nas loucuras do sistema, ele vai perdendo valor para a nossa vida. E algo vai ganhando valores. Coisas diferentes vão tomando valor no nosso coração. E quanto mais a gente mergulha na presença de Deus, mais a gente se inclina para aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível, aquilo que Deus valoriza na terra. Fala para o teu irmão assim, ó, valoriza na terra aquilo que Deus valoriza. Fala assim, você não vai errar. Fala assim, eu vou te dar um exemplo muito claro. Fala assim, coisas servem para ser usadas e pessoas para ser amadas. Quantos entenderam isso? Porque daquela porta para fora é invertido. O sistema inverte. Se ame coisas e use pessoas. Mas o reino de Deus é relacional. Se você pegar Gênesis e Apocalipse, você vai perceber, você fala assim, me dá essa luz. Você vai perceber que tudo que Deus queria é a viração do dia, sentar com Adão. Tudo que Deus queria era se relacionar com alguém. Ele levantou um povo, chamou de povo dele. Sabe hoje, dia 13 hoje? 14. Tudo que Deus queria hoje era ver você, ouvir tua voz em oração e relacionar com você. Tudo que Ele queria, tudo que Ele queria era você parar para tentar buscar Ele. Tudo que Deus quer até o último dia de vida, até quando Jesus voltar, é nos ver sentado aos pés do Senhor. É nesse lugar que nós devemos estar. Amém? Toda luta na minha vida, eu já aprendi uma coisa. Quando vem a pressão, eu já treinei, irmão. A nossa mente, ela é de insights. É ou não é? A gente vê coisas. A gente não ouve só o som, mas a nossa mente, ela reflete em imagens. Então eu já tenho uma imagem pronta. Deus no alto sublime trono e eu sentado e Ele passando a mão na minha cabeça. Essa é a imagem que eu venço as batalhas da vida. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que nos faz vencer em Deus, é a presença dEle. Amém? Estenda a mão para o teu irmão e fala, irmão, vai para esse lugar. Vamos junto. Em nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Há 15 dias atrás a bispa estava aqui e eu estava no Hortêncio. Hoje ela está lá e eu estou aqui. Semana passada nós fomos agraciados com um exército de mulheres lá em casa. Na casa de Andradas, porque nós temos duas hoje, né? Foi uma festa, irmão. Que alegria, que coisa linda, viu? Parabéns, obrigado pelo carinho de vocês que foram lá, né? A bispa ficou muito feliz, né, de receber todos lá. E foi uma grande bênção. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Hoje é um culto de fé e milagres. Eu quero caminhar nesse tema com você, trazer aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Muito bom estar aqui te ouvindo. Esse irmão tem uma garganta, meu Deus, esse pastor, né, gente? Até o canarinho fica com vergonha ao cantar perto dele. A Bíblia diz, vamos comigo aqui? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Pois... Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, né? E vence o mundo. E obtemos essa vitória por meio da fé. A minha versão, eu gostei muito dessa versão, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala então assim, e essa é a vitória que vence o mundo. Fala assim, a tua fé. A tua fé. Mais forte, fala a tua fé. Nós vivemos um sistema que parece que ele vem contra nós. Todo dia você levanta, você abre os olhos, tem uma conta para pagar. Sim ou não? Tem uma pressãozinha. Tem ou não tem? Você abre o celular, tem uma noticiazinha. É ou não é? Uma pressão, uma notícia, uma dificuldade. É alguém que às vezes pode estar doente. É alguém que está precisando de alguma coisa. É um filho. Então nós vivemos num mundo que ele, por si próprio, o diabo ele já preparou ele de uma certa forma para nos pressionar. Fala para assim, tá, não tem nada fora do lugar. Fala para está tudo certo. Fique em paz. Nós vivemos diante de pressões, de tentações, de crises, de medos, né? De notícias ruins, de desafios diários. A nossa vida, nós estamos dentro desse contexto, né? Então, esse versículo fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Como que nós vamos dizer que somos mais que vencedores se nós não temos aquilo no qual vencer? Como que você vai erguer uma taça se você nunca participou de nenhuma prova? Como que você vai dizer passei de ano se você não fez uma prova para ser aprovado? Então é natural que na vida de todos existem essas pressões, mas esse versículo ele vem nos dar uma chave poderosa. Por quê? O que esse mundo que esse versículo está dizendo, no sentido, a Bíblia, o sentido bíblico, ele não se refere apenas à criação de Deus, o mundo natural, mas ele está falando de valores, de sistema. Ele está falando aqui também de princípios espirituais. Diga comigo, princípios espirituais. O que é incrível nesse versículo? Porque ele fala, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos são nascidos de Deus aqui? Amém? Você é nascido de Deus? Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você recebeu uma herança, um propósito, uma missão de vencer. Amém? Cadê os vencedores aqui? Porque quando a gente fala quem é nascido e quem é filho de Deus, né? Todo mundo. Quem está vencendo? Oh, meu Deus. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu te dar um exemplo. Aquele homem paralítico estava ali no tanque de Betesda, 38 anos, quando Jesus chegou para ele e falou, você quer ser curado? Ele falou, eu quero, mas faz 38 anos que eu estou aqui. O anjo todo ano desce ali. E ele começou a contar uma história. Jesus falou, você quer ser curado? O problema na nossa vida é que a gente sempre arma uma história, em vez de falar quero. O problema da nossa vida é que a gente sempre dá volta, a gente sempre confia muito mais nos medos, nas pressões, nas dificuldades, nas nossas murmurações, do que dizer para Deus, vou vencer. Quantos estão entendendo isso? Porque a Bíblia diz, todo que é nascido de Deus, cadê os nascidos de Deus? Uau, agora você é um profeta, sim ou não? Olha para a vida do teu irmão e fala assim, então você vence o mundo. Fala assim, por meio da sua fé. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, qual pressão espiritual que o diabo vai colocar na nossa vida? Concupiscência da carne, soberba da vida, cobiça dos olhos, a mesma coisa que ele fez em Mateus 4 com Jesus. Estou com fome, então transforma a pedra em pão. Colocou ele no alto do pináculo do templo e falou, dá ordem aos anjos, tira-te daqui, dá ordem aos anjos a seu respeito, porque se o povo de Israel vê você pulando, vê o anjo te segurando, não vai ter cruz, você não vai precisar morrer. Aí depois colocou ele num ponto mais alto do mundo e falou, você está vendo isso? Foi me entregue, foi me dado. Eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Ele foi com a Bíblia, categórico.
Porque ele entendia o princípio daquele que é nascido de Deus. Amém, querido? Deixa eu dizer uma coisa. Se você está cheio da palavra, se você está cheio da presença, se você está convicto na tua fé, não tem nada que vai roubar a tua vitória. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, dá uma glória a Deus aí, vence o mundo. Fala para o teu irmão assim: você vence o mundo. Você vai vencer as coisas espirituais. Você vai vencer as concupiscências da tua carne. Quando Satanás vier com pressão na tua carne, você vai se posicionar em nome de Jesus, amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Uau! E nós vamos vencer o quê? A soberba da vida. Meu Deus do céu, o diabo, se ele não te pega, nos pegar pelo desejo da carne, ele então tuxa o quê? O orgulho, a soberba, para que a gente possa, você está entendendo? Mas a Bíblia diz: humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Palavras do nosso Jesus. Quantos dizem amém? Então isso não nos pega, porque nós estamos prontos como os filhos. Quantos dizem amém para isso? E aqui eu quero ler mais um versículo aqui em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Essa carta de 1 João é incrível. Diz assim. Agora tem uma televisão lá no fundo. Eita, vou falar para você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o que o primeiro versículo nós lemos que você vai vencer? O mundo. Fala então assim: você vai vencer o mundo. Amém? Levanta a tua mão direita para o céu e fala assim: eu estou vencendo na minha carreira, no meu dia a dia, no meu caminhar. Eu tenho uma marca, eu tenho uma herança espiritual. Eu vou vencer, porque eu sou filho de Deus e eu uso a minha fé para isso, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? A chave da vitória é, sem dúvida nenhuma, a nossa fé. A Bíblia, esse versículo não fala alguns vão vencer. Esse versículo não fala os mais fortes vão vencer. A Bíblia está dizendo todos vão vencer. Sabe, querido, nós andamos no dia a dia, nós frequentamos a igreja, nós oramos uns pelos outros, nós nutrimos a nossa vida com a palavra de Deus, através da oração. Mas vai chegar uma hora que Deus vai nos colocar em um lugar que nós vamos ter, somente nós, vamos ter que vencer sozinhos em algumas etapas da nossa vida. Eu venho falar isso para você. Mas como que é isso, bispo? Simples assim. A Bíblia diz que Davi, ele foi levar um queijo na guerra. Ele não foi para a guerra. Fala comigo, Davi, ele não foi para a guerra, mas ele foi na guerra levar um queijo. E ele foi passear lá naquele lugar com um queijinho na mão. E quando ele chegou lá, havia uma situação estabelecida. Havia uma guerra, o povo filisteu estava ali e falaram o seguinte: olha, levanta o homem mais poderoso da nação de Israel, porque nós vamos colocar o nosso aqui, vamos deixar os dois guerrearem entre si, e o que vencer, vence a guerra. O que perder, perde a guerra. E quando Davi vai passando ali com aquele queijinho, né? Passando, ele encontra os irmãos dele, que eram homens de guerra, que tanto eram homens de guerra, que quando Samuel foi escolher o rei de Israel, ele escolheu todos menos Davi, porque eles tinham porte de guerra. E ali eu fico olhando, eu fico imaginando Davi passando na guerra. Isso aqui é muito forte, irmão, presta muita atenção nisso, porque muitas vezes você acha que você foi enviado para a guerra, mas Deus está dizendo, você vai passear no meio da guerra. Quando você está entendendo isso? Levanta a tua mão direita. Deus vai te fazer passear em meio às guerras. Eu fico imaginando aqueles homens. Você viu o tamanho dele? É um gigante, 3 metros. Olha a espada, olha a couraça. Aí o outro lá, fortão, olha, meu Deus, como que nós vamos vencer? Eu não.
Eu não vou pôr a cara, porque se eu for lá e eu perder a guerra, a nação toda perde. Deixa eu explicar isso para você. Você lembra lá na final da Copa do Mundo? O pênalti fechou 0-0, foi para a prorrogação, foi para o pênalti. Aí um time fez, o outro fez. Aí falta um pênalti. A pergunta que eu tenho para você aqui: quem teria coragem de bater esse um pênalti aqui? Se você perder esse pênalti, o que vai acontecer? A nação toda vai perder por conta de você. E aqueles homens, por mais robustos que eles eram, por mais poderosos que eles fossem na época, eles olhavam e falavam: eu não tenho coragem. Um passava e falava: nossa, esse gigante é muito forte, esse tal de Golias é poderoso, olha o armamento dele. E o Davi, qual que é essa preocupação? Qual é esse medo? Porque todo mundo que vai para a guerra tem seus medos. Todo mundo que fica de olho na guerra tem seus medos. Mas o Davizinho não, ele foi na guerra. Ele passou lá. E um está falando: é Golias, é o gigante. Aí o Davizinho se inteirou em tudo que estava acontecendo. Ele falou: quem é esse incircunciso? Quando você está entendendo? Quem é esse incircunciso? Quem passeia na guerra não vê gigante, vê incircunciso. Quando você está entendendo isso? E ali então, Deus fez toda aquela movimentação e Davi venceu. Ele falou: quem és tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com espada, com lanças. Eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. E toda a história é um clássico, todo mundo conhece. Mas quantos aqui conhecem a história do Davi? Quando matou um leão, quando matou um urso. Pergunta para o teu irmão: você viu? Você viu Davi matar o urso? Você viu Davi matar um leão? Sim ou não? Quem viu? Quem na história viu Davi matar o urso e o leão? Hã? Quem? Deus. Mas não tinha mais ninguém lá. Só tinha ele. Fala comigo: só tinha ele. Fala assim: Davi, diante de uma situação, de uma batalha, de uma luta, de um momento de perigo, de um momento de pressão, de um momento de medo, diante de uma conta, diante de uma notícia ruim, de uma enfermidade, diante de tantas coisas, fala: Davi estava sozinho na guerra. Sabe o que acontece quando a gente se depara sozinho na guerra? E quando a gente fica só de olho na guerra, e você vê o leão, e você é obrigado a enfrentar o leão, e por mais que você grite socorro, não tem ninguém para te ajudar, você perde a direção, irmão. Sabe o que acontece? Em vez de você pegar o leão de frente, você pega ele pelo rabo. Você está entendendo isso? Está cheio de gente pegando o leão pelo rabo e esquecendo das garras e dos dentes. Faz assim comigo. Mais forte. Olha para o lado. Fala: não tem ninguém. Olha para o outro. Não tem ninguém. Agora olha para frente. Você está de frente com o leão. Só que você não pegou no rabo, você está pegando na juba dele. E o que você vai fazer quando você está sozinho na guerra? Deixa eu falar uma coisa no nome do Senhor Jesus. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de você pegar na juba desse leão e estraçalhar ele no poder do nome de Jesus. Ei, levanta a tua mão hoje. Deus está te capacitando a vencer na guerra. Ei, nenhum leão será suficiente, nenhum urso será o suficiente para te tirar a tua paz, e você irá vencer todas as lutas da sua vida. Por que você está dizendo isso, bispo? Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo através da fé.
Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos têm fé aqui? Então eu quero declarar, liberar essa palavra, esse decreto sobre a tua vida. Você vai vencer, porque a palavra diz que você vai vencer por intermédio da tua fé. Pega o leão aí agora, pega a juba dele, estraçalha ele no ato profético aí, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim: tem guerra que não adianta chamar o pastor Elídio, não. Como você está entendendo? Tem guerra que não adianta ficar contando tua história, não. Tentando achar desculpinha, não. Porque o tempo que você fala, o leão te engole. Quando você está entendendo isso? Tem guerra que Deus nos colocou para a gente vencer. Tem guerra que o Senhor nos coloca de cara a cara para dizer: ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora, ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus está te estabelecendo nesse tempo para te levantar e para que você possa vencer todas as batalhas da sua vida. Pressões, lutas, dificuldades. Mas quando eu entendo a palavra de Deus, eu caminho nesse lugar. Eu ando nesse lugar. Uma nação toda sendo subjugada por um grande homem, um gigante. E Davi, ele entendeu, porque ele estava na presença. Ele passeou no ambiente da guerra. Fala para o teu irmão, fala assim: é tempo de passear agora. Fala assim: só não perca a tua esperança, a tua visão de que lugar você está e de quem é o teu Deus. E você é nascido dele, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória do reino do Espírito no mundo espiritual são heranças espirituais. Bispo, como que eu garanto essa vitória? A Bíblia já... Você é o herdeiro. Então, essa já é uma herança. Aparentemente, algumas lutas, a gente fala: não, se eu estou perdendo. Deus está falando: não estou perdendo não, eu que estou te tirando daqui. Sou eu que estou removendo você. Você acha que você está perdendo, mas eu estou te protegendo. Ouça isso, irmão. No nome do Senhor Jesus. E por muitas vezes, esse mesmo Davi, que lutou com o urso e matou o urso, que lutou com o leão e matou o leão, esse mesmo Davi que foi passear na guerra com outro propósito, ele percebeu que ele poderia matar aquele gigante. Esse mesmo Davi, por um tempo, ele se distraiu diante da guerra. Ele se dispersou diante da guerra. Eu vou pedir aqui para a mídia colocar para nós 2 Samuel no capítulo 21. 2 Samuel 21, versículo 15. Davi virou um homem de guerra. Davi, eles começaram a gritar depois que ele matou Golias. Alguém gritou: Davi feriu milhares. Não, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E Davi virou uma máquina bélica, uma potência numa nação. Mas chega um momento da nossa vida que a gente perde o foco. Chega um momento da nossa vida que a gente perde a visão. Eu venho aqui para trazer um despertamento para você. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel 21, 15: tiveram mais dos filisteus uma peleja contra Israel. Deixa eu te posicionar. A primeira peleja contra os filisteus, Davi matou Golias. E a história andou, a história caminhou. E Davi era um mestre em batalha. Então ele ia, guerreava contra o exército inimigo, ele ganhava essa guerra, ele vencia, ele foi juntando os despojos, e a nação de Israel foi avançando, mas chegou um momento aqui que eles vão confrontar novamente, vão guerrear novamente contra
o exército dos filisteus. E fala, e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu, quem? Davi. Uau. E com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se... Meu Deus, que Davi se cansou. Meu Deus. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, parente do Golias que o Davi tinha matado, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, gigante, que cingiu uma espada nova, intentou ferir quem? Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, falaram para Davi, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Porque diz, querido, muitas vezes nós estamos numa batalha, guerreando, mas nós perdemos o foco de quem nós somos. Nós perdemos o foco da promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele entrou nesse lugar, num outro momento, uma peleja com o mesmo povo, e ele enfrentou novamente o gigante. E a Bíblia diz que ele se cansou. Quantos aqui já se sentiram cansados na batalha? Deixa eu ver tua mão. Uau. Quantos aqui já falaram, Senhor, eu não estou dando conta mais, está pesado, está maior do que eu isso. Uau. Sabe o que acontece, querido? É porque muitas vezes nós perdemos a visão de quem nós somos em Deus. A Bíblia diz que Davi cansou. E a Bíblia diz que aquele homem, eles tentaram ferir Davi, matar Davi. E quando foram desferir um golpe, porque Davi estava cansado, veio um primo de Davi, filho de Zeruia, o Abissai, e feriu aquele gigante. E matou aquele gigante. E ele ainda chamou a atenção de Davi, você não vem mais para conosco nessas batalhas, porque nós quase apagamos a lâmpada de Israel, que era o rei de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele faz de tudo para te cansar, para apagar a lâmpada lá da tua casa. O diabo faz tudo para roubar e te dar pressão, para você não compreender quem você é diante de Deus. O diabo faz de tudo para quando você acorda, você vê as dores, as dificuldades, as lutas, o dia a dia, para você não compreender que existe uma promessa para você, dizendo que os filhos de Deus vencem o mundo através da fé. Quantos estão entendendo isso? E o Senhor hoje, Ele quer pegar na sua mão e dizer, você é filho. Ou você hoje, o Senhor está querendo falar, hoje eu estou inculcando dentro de você esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 4, dizendo, os filhos de Deus vencem o mundo. Por quê? Através da sua fé. Isso é uma herança. Fé não é força de pensamento. Fé é posicionamento espiritual. Fé é saber que Deus existe. Fé é o elo de conexão entre nós e o céu. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conectar a Deus. O que tem acontecido? As pessoas falam, você é crente? Sou crente, paz do Senhor, meu irmão, e não sei o quê. E você ora, e mais ou menos. E você lê a Bíblia? Faz uns 3 meses que eu não pego a palavra para ler. E aí nós estamos tendo rótulos de cristãos e que estão apanhando nesse lugar, porque não existe talvez uma autenticidade, mas hoje o Senhor nos chama a esse posicionamento. Quantos dizem amém para isso? Porque nós precisamos estar nesse lugar para que o Espírito de Deus venha nos capacitar e nós venhamos vencer o mundo, porque somos filhos. Quantos são filhos aqui? Estenda a mão para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus, você é filho, você é filha, então você vai vencer o mundo. Fala assim, você vai passear na guerra. Aleluia. E Deus vai conceder a vitória por intermédio da fé, da sua fé. Quantos creem nisso?
em nome de Jesus. Eu não quero me estender, mas essa é a palavra de Deus para nós. Para de lutar com a tua própria força, assim diz o Senhor. O Senhor hoje está movimentando uma igreja aqui, ouça, que não vai mais perder as suas forças, gastando uma energia natural, sem antes entender o reino do Espírito. Deus está levando uma igreja hoje a compreender. Toda vez que você encontrar uma guerra, você vai falar, está tudo certo. Por quê? Porque o Senhor me colocou aqui para vencê-la. O Senhor me colocou aqui para romper essa guerra. Toda vez que Deus te colocar diante de um desafio, você vai compreender que você vai ter que pegar a juba do leão de frente. Quantos dizem amém para isso? O Senhor está te capacitando. Essa é uma noite de capacitação, de vitória. Hoje não é uma noite de ficar contando histórias. Não, sabe por que eu não venci? É porque não sei o que. Gente, nós somos pastores, e o que a gente mais ouve é história. E às vezes a pessoa conta uma história longa para nós, e a gente sabe que é só uma chavezinha, fé. Às vezes nós nos justificamos por conta dos nossos fracassos. Por quê? Porque nós perdemos o time de Deus para vencer. Quando você está entendendo isso? Deus está alinhando o teu relógio, ó, para que você possa vencer. Você pode ficar de pé no seu lugar? Essa é a vitória que vence o mundo. Aqueles que são filhos. Feche os teus olhos.